como que os filhos podem aprender a fazer sexo fora da pornografia? Será que eu posso apresentar, né, o Kama Sutra ou livros de posições sexuais que eu considero legais para ele aprender? A partir de que idade a gente pode fazer isso? Então veja, os nossos filhos podem aprender sobre sexo fora da pornografia, claro, se a gente conversar com eles. Então a gente precisa conversar com eles. Aí o que é que eu tenho que conversar? Como eu já falei, depende da idade de cada um. Então, como eu falei na live anterior, depende, né, do que cada um tem condições de entender, se interessar e ser capaz de analisar. Então eu não posso permitir, por exemplo, eu mostrar... que você mostre, por exemplo, não é que eu não posso permitir, eu não vou dizer, né, que você mostre posições de Kama Sutra, por exemplo, para uma criança, para um adolescente de 11, 12 anos, ele vai morrer de rir e aquilo não vai surtir efeito nenhum na aprendizagem dele. Agora, se uma garota de 15 anos, ou um garoto de 15 anos, tiver uma orientação e tiver acesso a um livro como o Kama Sutra, que trata a relação sexual e as posições sexuais com tanta dignidade, eu acho que esse é um livro que pode ajudar muito eles a crescerem. Muito melhor do que ficar assistindo pornografia, sem dúvida nenhuma, né? Então, e principalmente se tiver a mãe ou o pai do lado para orientá-los. Então, é importante, sim. Não é uma questão de ser importante, é sim possível eles aprenderem a fazer sexo, né, se eles com a leitura de livros, com a orientação dos pais, com filmes que a gente possa assistir junto com eles e dar explicação, não é? Ou outras vezes dentro de um trabalho mesmo específico de como preparar o seu filho para ter uma relação sexual. Então veja, a gente deve estar junto deles para orientá-los. Então a pornografia é o recurso mais, sabe, mais tonto, na verdade. Eles vão buscar porque a pornografia, na verdade, não ensina ninguém a fazer sexo. Mostra o corpo das pessoas fazendo sexo. Mostra um sexo, mas não ensina ninguém a fazer sexo. E uma das coisas que a gente precisa, quer dizer, por mais que ele veja livros, por mais que ele leia, por mais que ele assista qualquer coisa, qualquer tipo de filme, uma coisa que é muito importante, que a gente não pode deixar de dizer para os nossos filhos, é que sexo é uma atividade que requer experiência. Não é de cara que a gente fica bom de sexo, né? A gente vai ficar bom de sexo à medida que a gente vai fazendo sexo, que a gente vai se conhecendo, que a gente vai conhecendo o outro. Então, gradativamente, a gente vai adquirindo esse treino. Então, ele não precisa ter medo, ele não precisa, o que a gente tem é que desmistificar essa necessidade de uma alta performance desde a primeira relação sexual e desmontar os conceitos, desmontar os conceitos negativos e os preconceitos em relação a essa primeira vez. Então, se a gente tiver uma conversa como essa, a gente já ajuda muito os nossos filhos a seguirem, né, os seus sentimentos e as suas sensações para embarcar nessa sua vida sexual de uma forma tranquila e de uma forma harmoniosa com o seu tempo e com suas crenças, com seus valores e com aquilo que ele acredita.